Olá, hoje é domingo. Eu desejo um bom domingo a todos, que tenham um bom aproveitamento nesse dia e que nós estamos num tempo de muita reflexão. Eu, desde que abri este canal para falar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo hoje no mundo, falando muito do tempo do fim, eu não podia deixar de ter essa oportunidade de falar para as pessoas tudo o que aconteceu comigo desde a minha infância. Eu, com apenas 8 anos de idade, tive a felicidade de conhecer este grande escritor lá na Argentina, que teve teve a coragem de se expor e falar sobre o tempo do fim, que é uma das coisas mais difíceis nesta vida, porque já vi muita gente começar e quando antes de chegar no meio do caminho se perder por motivo de não ter a paciência, de ter a perseverança de saber que para conhecer o tempo do fim é preciso muito da ajuda de Deus e de todas as cortes celestes. Eu, quando tive a oportunidade de fazer este canal, foi minha promessa desde criança, foi tudo que eu aprendi a respeito do, do Concílio Vaticano II e das coisas que têm acontecido nos, por trás, nos bastidores. Eu ficava com o coração partido, porque não tinha outra forma de compartilhar tudo que foi falado e aprendido através desse escritor. Era como as coisas ocorreu e como foi botado para que as pessoas não chegassem a um conhecimento mais profundo do que estava acontecendo. Por quê? O apóstolo Paulo fala que as profecias não são para os infiéis, mas sim para os fiéis. E como entender a profecia do Apocalipse, onde o apóstolo São João teve a felicidade de ir na ilha de Pátamo e receber as mensagens do fim do mundo. E este abençoado escritor, ele trouxe o conhecimento de aprender as escrituras, de compreender, interpretar com toda a paciência, e trouxe aqui um, um resumo para nós que, desejando ver, não deixar as coisas se perder de um tudo, então ele deixou para nós que tudo é possível quando se ama a Deus e obedece os seus mandamentos. Eu vou aqui fazer um pequeno, um pequeno resumo do que ele deixou para nós. Por isso, só no converso inglês encontramos antecedentes algo vasto, mas não vacilamos em manifestar que nos parece superior a o autor argentino. Antes de tudo, depois de quase meio século de aparecido Senhor do Mundo, pôde o novelista americano utilizar mais inventos, então apenas suspeitados, e assim aproveitou o rápido desenvolvimento das ciências. Ademais, tem ele maior desenvoltura e elegância, maiores dotes expositivos e narrativos, mais ações novelescas, e o seu anticristo Cirudã tem-se, assim se pudesse dizer neste caso,
mais verdade relativa e maiores fundamentos históricos do que o de Felsenburg de Benson. Dos sacerdotes apóstatas de ambas as novelas, o padre Francisco do Inglês e o Frei Simão de Samaria de Vaste. Este tem mais realidade psicológica. Ambos os livros encerram-se com um canto de triunfo, com um hino de louvor a Cristo Senhor nosso. No do argentino, os predestinados entoam as promessas das Escrituras para os que creem e desejam o segundo advento do Filho do Homem. No outro, os últimos cristãos congregaram em torno do último Papa para elevar um hino eucarístico. E este final agrada-nos mais claro que não podia repeti-lo o novelista posterior sem que arrancassem de plágio todas as dificuldades que na luta literária com tão formidável competidor e se lhe apresentavam foram equivadas com feliz êxito, conseguindo ele superar e vencer o adversário, o que não era tão fácil assim. E como já o dissemos, com maior domínio da exegese e com maior recurso para adornar a narração e deixar voar a fantasia sem prejuízo, verossimilância, porquanto devagar sobre sucesso futuro, sem lógica nem fundamento algum, é muito factível a uma imaginação fecunda, porém narrar os fatos como se em verdade houvessem sucedido, apresentar os personagens cheios de vida como arrancada da história e não do reino dos sonhos, dá uma simples obra imaginativa a realidade de uma novela histórica e conseguir cativar a atenção dos leitores e fazê-los crer que estão assistindo a fatos que não aconteceram e não é concedido senão a um novelista que tem a vocação e a faculdade de Hugo Vaste. Não queremos tirar o interesse aos leitores do livro, fazendo aqui um resumo dele, só usamos adiantar alguns dados. Antes de tudo, o nome do livro é 666, dar-nos a entender que o seu personagem principal é o enigmático anticristo, sobre o qual tanto se há discutido, e cujo nome o Apocalipse dá nestas misteriosas palavras: quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem e seu número é 666, Apocalipse 13, versículo 18. Uns têm crido que tal número corresponde ao nome de Maomé, em grego, Maomete, pois os valores aritméticos de cada um das suas letras somam o misterioso número. Outros opinam que significa Rei de Israel, escrito em hebraico. Hameleque, Lis Israel, pois também as suas 10 letras somadas dão a cifra enigmática. Vaste reúne ambas as interpretações ao apresentar-nos o anticristo na pessoa de Cirudã, rei de Israel, e coroado sultão com o nome de Maomé VI. As lutas deste personagem contra a doutrina e os seguidores de Cristo são o tema do livro, tão cheios de colorido bíblico que parece formado com páginas e não simples frases arrancadas aos profetas de Javé. Há nele
múltiplos episódios que reclamam os lápis de Gustavo Doré ou o tercetos dantesco, e eles deixam no ânimo uma interpretação, uma impressão de assombro que aniquila e conforta ao mesmo tempo que aniquila. Antes o imenso do mistério do que conforta, porque levanta o coração a impulsos da fé até o trono da misericórdia infinita. Como passagem saliente na novela, permitimos-nos assinalar estas: a aparição de Voltaire ao virtuoso Frei Plácido para lhe arrancar o futuro, e ao completar-se o segundo centenário de sua morte, o infame patriarca de Ferney narra esta, e as penas do inferno que o atormentam, e o faz com tão vivo colorido que, se o malvado falasse, não poderia fazê-lo de outra maneira. A segunda passagem que reclama a nossa atenção é o relato do conclave que elegeu o sucessor de Pio XII, pastor Angélico, feito com tanto luxo e de promenores que dá a ideia de que já está lendo alguma passagem esquecida na vida dos papas. Porém, onde o novelista exercitou todas as suas faculdades foi no capítulo intitulado A Comunhão do Anticristo, horrendo sacrilégio que culmina com a destruição da terra e desequilíbrio do orbe. Espantoso cataclisma, cuja descrição parece escrita com a pena com que Daniel, Isaías ou João contaram as suas terroríferas visões, salvo a distância que meneia entre o humano e o divino, entre a narração fantástica do novelista e a revelação dos mistérios insondáveis. Os personagens parecem dos mais bem conseguidos de Hugo Vast, que tão bons os criou em livros anteriores, mesmo o de segundo plano. Os secundários atraem-nos vivamente até os que aparecem só um momento, como o ingênuo irmão Panfilho, ou aquele jesuíta que se prepara para o martírio, enchendo com as notas do Laudación o silêncio da noite industânica. Porém, os três personagens são os personagens centrais da novela. Joana Tabor, ou Jezabel, profetisa e ajudante do anticristo, figura mais humana do que a esposa de Felsenburg na obra de Benso, pela razão de mostrar melhor a sua falsidade e a sua astúcia, o seu poder sedutor. Frei Plácido personifica as forças do bem contra o mal, e o varão justo, de fé inabalável, de virtude intrépida, cheio de bondade e de experiência, eleito pelo céu para guiar nos últimos dias o rebanho de Cristo, e cuja figura inovidável põe-nos no livro Tons de Glória, como aquele monge que na imaginária religiosa da Idade Média, com o seu semblante ascético e iluminado por luzes interiores, são um transulto do paraíso. Cirudã, o anticristo, o rei dos reis, o mais belo dos filhos de Adão, é um personagem sobre-humano, criado com verdadeiro acerto. Aterra-nos o seu poder, a sua astúcia diabólica, e é de admirar como pôde o novelista fazer cumprir-se nele o que as profecias bíblicas e privadas anunciam, sem que se note esforço algum para isso. Mas o acerto máximo do novelista argentino
nesta obra está no desgraçado apóstata Frei Simão de Samaria, a estrela luminosa Absinto, que ao se pôr ao serviço do anticristo, ardendo como uma tocha, cai nas águas, convertendo-se em absinto, e dando morte a muitos homens que a beberam, por se haverem tornados amargas. Se como personagem simbólico, ele é admirável como estudo psicológico profundo, é do que de melhor pôde mostrar a novela moderna, o processo da sua apostasia, da sua rebelião contra a Igreja e o Papa, levado pelo seu orgulho imenso, é habilmente tirado de um documento tristemente histórico, o diário do célebre frade apóstata Jacinto Loisson, o padre Jacinto, documento muito raro e de muito interesse psicológico e apologético, com ligeiras mudanças as exigidas pelo desenrolar da ação. Hugo Vastes serve-se desse diário para pintar as causas e o desenvolvimento da apostasia do seu personagem, cujo fim desastrado nos arranca lágrimas de compaixão. Triste exemplo o desse sacerdote tão ilustrado e inteligente, que começou rebelando-se contra a hierarquia e acabou entregando ao anticristo a hóstia sacrossanta e o sangue do cordeiro em comunhão, espantosamente sacrílega, enquanto os sequazes daqueles entoavam o hino do triunfo e do poder das trevas, do rei de todos os pecados, da blasfêmia, da traição, dos fratricídios, da apostasia, do desespero. Enquanto o orbe atônito se desequilibrava, foi tal, diz o autor, a comoção do globo terráqueo, que se abriram gretas enormes, afundaram-se palácios e templos, e subiu um imenso e pertífero vapor, e o alarido da multidão e dos animais aterrados perdeu-se no marulho de um oceano desconhecidos pelos geógrafos, o qual avançou pela planície do Tlá até as montanhas. O sol enrubescido desfez o seu eterno caminho e cravou-se no zênite, como se a posição da terra houvesse mudado na sua eclíptica. E ouviu-se nas nuvens uma voz tremenda que vinha de mais além dos mares e por cima das montanhas, por haverem derramado o sangue dos santos e dos profetas, deles a beber sangue. E outra voz docíssima que anunciava: quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está perto o reino de Deus. Não se pode ler estas páginas sem um profundo sacudimento espiritual, e é terrível esta observação do autor por ser sua, e porque no Eclesiástico não valeria tanto. A apostasia não se produz na juventude, idade das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A apostasia é produto espuro da desesperança e do orgulho, é doença de velhice como o câncer ou a arteriosclerose. É costume ser o preço que os velhos pagam pela sua ciência ou pela sua virtude quando as crê obras próprias e não de Deus. E antes eles disseram: a pedra de toque da virtude de um sacerdote é a sua absoluta adesão ao Papa. Essa adesão a Roma é o que o tornam um membro vivo do corpo místico de Cristo. E observação como esta, digna de um florigério eclesiástico, abundam na obra. Porém,
Não devo prolongar mais estas linhas escritas ao calor da primeira leitura das últimas produções do grande autor argentino sobre o nobre amigo, a quem devo muita fineza, tão somente para fazer calar certos reparos escrupulosos. Devo acrescentar que no começo dela se lê a seguinte declaração: as aplicações de algumas passagens das Sagradas Escrituras, apresentada como visão do futuro nesta novela, são puramente imaginárias. Não as oferece o autor como as interpretações de ditas passagens e em todo caso submete incondicionalmente as suas opiniões ao juízo oficial da nossa Santa Amada Igreja. Isso quanto à moral da obra, que como todas as de Vastes ensina e deleita, quanto à parte literária remete o leitor, a quanto sobre o gênero novelístico. Ensina e explica o mesmo autor nas suas deliciosas confidências de novelista. Primeiro, a que poderíamos chamar a perspectiva católica da novela, gênero tão difícil e cujas cumeadas muitos poucos han conseguido chegar com êxito próprio e com bem dos seus leitores em ditas confidências. Acha-se neste credo religioso e artístico que honra quem o escreveu e o professa. 1000 vezes prefiro viver e morrer livre e obscuro novelista, como tantos de que já ninguém se lembra, porém cujos livros fizeram bem a viver e morrer prisioneiro e desesperado, como Zola, no qual Anatole France diz que era um miserável, a quem melhor fora não haver nascido, ou pior ainda, como o próprio France, que pedia ao seu médico que o envenenasse, porque era o homem mais desgraçado da terra. Dão frio nos ossos as últimas palavras deste cínico autor, infunde horror o trágico silêncio da morte do outro, a quem a avidez do êxito corrompeu na sua própria raiz da sua arte. Contadores de fábula, que encerra o caminho da sabedoria e se destruíram por sua própria loucura. Baruch, que ao difundir-se amplamente produzam os 2 novos livros do ilustre novelista o mesmo bem que em tantas almas operaram, que as pessoas que pouco têm este privilégio de conhecer uma obra-prima como esta, que eu tive a felicidade de compreender, e desde criança, quando comecei a compreender e aprender o caminho a seguir nesta grande apostasia de mais de 60 anos, eu prometi a mim mesmo que o dia que eu pudesse compartilhar o que eu aprendi, era uma promessa minha para comigo mesmo. E eu tenho a felicidade de fazer, tenho feito com um pouco de dificuldade, mas peço a todos que não despreze este autor, procure sempre que puder procurar um tratado que possa indicar como é verdadeiro este tema, e que eu possa um dia poder agradecer a Deus por ter levado um pouquinho do que eu aprendi, apesar de toda a minha ignorância. Pois é, tenham todos um feliz domingo, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.